Então, vamos lá. Vamos falar hoje, gente, das provas, nossa última, sessão 4.3. Foi um prazer dar aula para vocês até aqui. Chegamos à nossa última aula e foi muito bom. É um prazer ouvir sua aula e ver, né? Espero encontrar com vocês também nos próximos semestres aí. Não sei se em civil mais, talvez em penal ou uma outra matéria. Vamos ver o que o futuro nos reserva. Então vamos lá, gente. Vamos falar um pouco das provas. Vamos lá. Uma vez aperfeiçoado, o negócio jurídico pode necessitar de um meio de prova, visando a certeza e a segurança jurídica. Então, muitas vezes, nós precisamos fazer provas do que estão entre o negócio jurídico, na relação jurídica. E a gente vai estudar aqui que a gente faz provas dos fatos, tá? A gente nunca faz prova do direito. A gente vai chegar lá, vocês vão entender. Tá? Assim, a prova pode ser conceituada como um conjunto de meios empregados para demonstrar legalmente a existência de negócios jurídicos. Ok? Deixa eu tirar isso aqui que tá não. Tá. O que se prova são fatos jurídicos, isso que eu estava falando com vocês. Ou seja, aqueles fatos do mundo sobre os quais incidem disposições normativas. O direito não se prova, pois está positivado. Então, o que isso quer dizer, gente? Você não precisa falar sobre o direito com o juiz. Tem até, né, um brocado do direito que fala o seguinte: dai-me os fatos que eu te dou o direito. O juiz, gente, ele tem a obrigação de saber o direito. Você não precisa ficar falando com o juiz. Ah, juiz, então como ele devia, ele tinha que pagar. Não, o juiz sabe que se a pessoa deve, ela tem que pagar. Ah, como ele causou um dano, juiz, e ele não estava, né, em estágio de necessidade, nada disso, ele precisa pagar. O juiz sabe disso. Você não precisa provar direito. O que está direito é positivado na lei. O que está no artigo, inclusive muitos, aí vai de advogado para advogado. Tem advogado que é contra citar artigo em petição inicial. Você não precisa citar o artigo, não, o juiz tem que saber. Você não tem que falar assim, tal coisa está prevista no artigo tal. Não é possível que o juiz não saiba o artigo, ele tem que saber, a obrigação dele é saber, né? É o mínimo, é ele saber o artigo. Então, assim, então o direito você não prova. Você tem que provar os fatos. Vamos lá, aconteceu um dano, e aí esse dano vai gerar, né? Esse dano vai gerar uma reparação, vai gerar um valor que vai ter que ser pago. Você precisa provar para o juiz como aconteceu, quando aconteceu. Você tem que mostrar para o juiz, não, ele bateu no meu carro, eu estava, né, correto, e ele veio e bateu, ele estava errado. Isso, os fatos você precisa provar para o juiz. O direito não. O direito a reparar aquele dano, o juiz sabe. Se você conseguir provar que você sofreu o dano, o juiz sabe que tem que ser reparado. Entende? Então, a primeira coisa que você tem que entender, você não prova o direito, você prova os fatos. Beleza? Vamos lá. O Código Civil de 2002, o Código de Processo Civil, dispõe sobre as provas e os meios que trabalhamos com elas. Então, por isso que eu disse para vocês, ele está nos dois, principalmente no Código de Processo Civil, porque prova é algo processual, em geral. Tá? Então, vamos lá. Se a lei exige de forma especial para a prática de um ato, a observância será um requisito de validade. Opa, a gente estudou isso. Os requisitos de validade. Então, às vezes, a lei exige isso. A lei exige, né, uma forma especial para a prática de algum ato. Então, essa forma especial, ela não vai ser uma prova, ela vai ser um requisito de validade. A gente estudou sobre isso, né, que para os acordos acima de 30 salários mínimos, né, dos bens imóveis, tem que ser feito por escritura pública. Essa escritura pública, ela não é uma prova, ela é um requisito de validade. Com ela é plena, com ela foi feito o negócio jurídico. Sem ela, ele não existe. É um requisito de validade. Então, uma outra coisa que a gente tem que entender é o seguinte: não há hierarquia entre as provas. Isso é muito importante, muito, muito importante. Por quê? Porque até um tempo atrás existia, vocês vão ver aqui, e aí a gente tem ainda no direito algumas pessoas que brincam que é o seguinte, suponhamos, fala que a confissão é a rainha das provas. Porque, poxa, essa pessoa confessou, ela é a rainha, é a prova máxima que você precisa, é alguém confessar. Por outro lado, falam que a testemunha é a prostituta das provas. Por quê? Porque ela pode, né, facilmente ser comprada, facilmente ser enganada, né? Apesar de ser um pouco preconceituosa essa relação. Mas, enfim, e vocês vão entender por que se diz isso aqui. Vamos estudar quais são elas. Olha o artigo 212, o que ele diz. Salvo o negócio a que se impõe forma especial, o fato jurídico pode ser provado mediante... Então, são essas provas que nós temos no direito civil, tá, gente? Quais são? Confissão, documento, testemunha,
presunção e perícia. Vocês precisam saber quais são as formas que você pode provar um negócio jurídico. Então, tem um negócio jurídico, você precisa provar algo ali. Você tem essas formas de provar. Você tem a confissão, você tem o documento, você tem as testemunhas, a presunção e a perícia. Vamos lá. Olha só, o artigo 212 apresenta os meios de prova dos atos negociais que permitirão ao litigante demonstrar em juízo a sua existência, a fim de convencer o juízo dos referidos fatos. Perfeito. A gente leu aqui. Mas vamos lembrar que esse rol ele é exemplificativo, tá, gente? Ele não é taxativo. Olha só, visto que os... Deixa eu tirar aqui, que está ficando na minha frente a tela. Visto que, além dos meios especificados, ainda tem-se a possibilidade de existência de outros meios também citados pelo legislador em usos positivos, como a reprodução fotográfica, cinematográfica, a reprodução mecânica, eletrônica, telegrama, que está em desuso, né, a cópia fotográfica. Então, esses são outros meios de prova citados nos artigos aí, 222, 223, 225, né, e as provas que começam ali no CPC a partir do 369. Então, existem outros meios de prova. Mas, voltando aqui, nesse rol exemplificativo que a gente vai estudar hoje, porque aqui na nossa matéria de processo civil é o que nos cabe, tá? Da parte geral, seria confissão, documento, testemunha, presunção e perícia. Né? Ah, mas e uma fotografia e um vídeo? Vocês vão estudar isso ainda, como é que funciona. Tá bom? Ô, Fernando, o que seria presunção? É um cara, tipo, falar, nossa, eu vou bater no seu carro, e ele realmente bate. Como é que é? Não. Presunção seria o seguinte, juiz, quem está perguntando o nome da pessoa que perguntou? Eu não estou conseguindo reconhecer pela voz. É o Matheus. Matheus. Juiz, o Matheus bateu no meu carro 1h da tarde. É presumido que estava de dia. Isso é presunção. Tá? Entendi. Olha só, no dia tal, estava chovendo muito, eu não consegui frear meu carro e bati. É presumido o quê? Se estava chovendo muito, eu estava molhado o asfalto. É mais fácil de acontecer realmente, se não conseguir frear o carro e bater. Então, assim, essa é a presunção. E essa é um meio de prova admitido, a presunção. Porque às vezes você não consegue provar. Porque a outra parte, imagina só essa outra parte, porque assim, vamos supor, a gente vai estudar um pouco, como eu falei, em processo, as matérias se misturam um pouco, mas a prova, ela cabe a quem alega. Então, se eu falo assim, olha, o Matheus bateu no meu carro e estava de dia, né? Foi 1h da tarde. E aí ele vai falar assim, não estava de dia não, prova aí que estava de dia. Estava de noite, eu não enxergo bem, tá aqui, ó, meus exames de vista, eu não enxergo bem e tal. Como é que eu vou provar que 1h da tarde estava de dia? Sabe? É presunção. Você não vai provar que 1h da tarde estava de dia. A não ser que a outra parte prove que teve um eclipse aquele dia, escureceu e tudo. Mas é presumível que 1h da tarde esteja de dia. Tá? Essa é a presunção. A gente vai estudar ela ainda. Tá bom. Beleza. Vamos lá, gente. Vamos estudar primeiro a confissão. O que é a confissão? Opa, passei aqui. A confissão é o seguinte, ela é a declaração de alguém favorável ao interesse contrário. Porque se você vai confessar favorável ao seu interesse, não é confissão, você está só informando, é o seu lado. Se você vai confessar algo para outra pessoa, é testemunho. Você tem que confessar algo sobre o seu direito, mas contrário a você. Pode ocorrer judicial ou extrajudicialmente. Você pode fazer uma confissão extrajudicial, não tem problema. E pode ocorrer de forma espontânea ou provocada. Pode ser que ali numa oitiva, na frente do juiz, o juiz te pergunte, ué, mas peraí, isso não foi assim, assim? E você confessa, sim, foi assim, assim. Então você está confessando o que o juiz lhe perguntou. Então ela pode ser espontânea, você fala, não, eu quero confessar. Ou ela pode ser provocada. Tá? E ela pode ser sobre toda a matéria de fato ou sobre matérias relativas, matérias específicas. Você às vezes tem uma questão que envolve várias coisas e você vai confessar 1, 2, 3 pontos, mas não vai confessar os 10 pontos. A gente tem o direito do trabalho, que fica mais fácil vocês entenderem, quando a pessoa fala, eu saí da empresa, me devia 13º, férias, hora extra, hora em Tinder, né, que acabou, tudo isso. Aí a empresa fala, não, eu confesso, eu fiquei devendo a 13º e férias, mas saldo de salário, hora extra, isso eu não devo não. Então ele está confessando sobre algumas partes, e não, uma confissão não vai pegar tudo. Você pode confessar sobre partes específicas ou sobre toda a matéria. Olha só o que diz o artigo 215, aliás, o 215 o 389 do CPC, diz o seguinte, a confissão judicial ou extrajudicial
quando a parte admite a verdade de fato contrária ao seu interesse e favorável ao seu adversário. Então, aqui o CPC explica quando que existe a confissão. A confissão judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade de fato contrária ao seu interesse e favorável ao seu adversário. Bem simples a confissão, né? Por isso ela era chamada a rainha das provas. Porque se a pessoa confessou, né, o que você vai mais discutir? Mas tem algumas coisas que a gente tem que usar sobre a confissão que são interessantes. Para que ela seja válida, o indivíduo que confessou deve ser capaz de dispor do direito a que se referem os fatos confessados. Olha o que diz o artigo 213. Não tem eficácia a confissão se provém de quem não é capaz de dispor do direito a quem se refere os fatos confessados. Gente, isso é o que eu falei com vocês. Isso aí, se você está confessando algo que não é do seu direito de dispor, você não está confessando, você está testemunhando. Não adianta, o Matheus veio e bateu no meu carro, e aí vem lá a Carol e confessa que o Matheus bateu no meu carro. Não, peraí. Quem precisa confessar, quem pode dispor disso, é o Matheus, não a Carol. A Carol é uma testemunha. Então, você só pode confessar dos fatos que te atingem, dos fatos que você pode, né, abrir mão ali. Então, para que seja válida, o indivíduo que confessou deve ser capaz de dispor do direito a que se refere os fatos confessados, conforme o artigo 213. Não tem eficácia a confissão se provém de quem não é capaz de dispor do direito a quem se refere os fatos confessados. Então, se você está dispondo de algum direito alheio, você não está confessando, você está testemunhando. E aí é um outro meio de prova que a gente vai ver. Tá? A confissão vai ser do seu direito que você pode dispor. Nisso a gente vem no parágrafo único 203 o seguinte: se feita a confissão por um representante, somente é eficaz nos limites em que este pode vincular o representado. Então a confissão por representante tem que ter poderes expressos para confessar. Quem aqui já trabalhou em escritório de advocacia, fez estágio ou já viu procuração de advogado? Alguém aqui já? Levanta a mãozinha, tem um negócio de levantar a mãozinha? Levanta a mãozinha para mim saber se tem alguém. Só escolher essa mãozinha. Eu já vi procuração de banco, essas coisas, de advogadão. Alguém levantou e baixou. Quem foi? Não vi, foi rápido, desculpa. Quem que levantou a mão e baixou? Carol, ok. Então, gente, como é que funciona? Vocês vão ver que na procuração do advogado, ela costuma ser, né, bem genérica, ela fala com amplos poderes para aí defender em juízo, transigir, com tal, vai falando um monte de coisa e fala confessar. Por quê? Porque a pessoa, ela não pode confessar nem algo que ela tem uma procuração para fazer, mesmo, né, que a procuração seja para fazer aquilo. Por exemplo, eu dei uma procuração para o Matheus comprar algo para mim, tá? Por exemplo. E aí, o Matheus vai e depois ele confessa que comprou. Ele não pode fazer isso. Ele está com uma procuração minha para isso. A não ser que na procuração dê poderes para ele comprar e confessar. Se ele não tem poderes na procuração para confessar, ele não pode fazer. Ele pode testemunhar. Não, eu tinha uma procuração e eu fiz isso, isso, isso. É outra história. Mas a confissão, ela é válida. O advogado pode confessar pela parte, se na procuração falar que ele tem poderes para isso. Tá? Então, tomem muito cuidado com isso, porque essa questão é muita pegadinha de prova. Fala assim, não, o representante da pessoa tal, que fez para ela, sobre os atos que ele fez, ele pode confessar. Não, nem sobre os atos que ele agiu, ele pode confessar, porque o direito não é dele, ele só estava representando. Ele só pode confessar sobre seus próprios direitos. Então, mesmo os atos dele forem sobre aquilo, ele pode testemunhar, ele pode informar. Não, realmente eu fiz por essa procuração, mas ele não pode confessar, a não ser que ele tenha poderes para isso, que a procuração dê poderes para ele, para isso, para confessar em juízo. Deu para entender a diferença, gente? Quem tem o poder para confessar é só quem pode dispor do direito. Então, não quer dizer que você tem uma procuração para aquilo, para fazer algo ou deixar de fazer algo, né? Você tem uma procuração para aquilo, não quer dizer que você pode confessar sobre aquilo. Você pode informar que aquilo aconteceu, mas confessar sobre o direito é só o dono do direito, e não quem é representante do dono do direito. Deu para entender essa diferença? Isso cai em prova bastante. Ok. Vamos lá. A confissão é irrevogável, mas pode ser anulada se decorreu de erro, de fato ou de coação. Ainda bem que a gente já estudou isso aqui, né? A coação, o erro. Então, gente, é irrevogável. Eu não posso falar assim, não, realmente, eu fui e bati no carro da Maria Regina mesmo, eu
fui lá, bati, fui eu que estraguei o carro dela, ela estava certo, eu estava errado, eu entrei na contramão e acabei batendo de frente no carro dela. Depois eu falo, não, queria mudar, esqueci, eu confessei, mas confessei errado, assim, né, eu queria mudar, tem como mudar? Não, não tem, é irrevogável. A não ser que demonstre o erro, e a gente já estudou o erro, né? O erro não é você falar assim, eu errei em confessar. Não, eu errei, né, nem errei em confessar, nem errei ao confessar, não. Errei o que eu confessei. Eu confessei errado. Você tem que provar que você estava em erro. E não em erro para confessar algo correto, em erro na sua confissão. Você tem que provar assim, não, eu confessei isso, mas essa era a minha percepção dos fatos, mas estava errado. Depois eu fui ver que fui induzido a erro, ou que estava errado sobre a minha percepção dos fatos. Aí sim, você pode voltar atrás na sua confissão. Ou então, se você foi claro, ou então se você foi coagido, né? A gente vê isso muito acontecendo no... A gente vê isso muito acontecendo no direito penal, né? Que o cara vai lá na delegacia, presta um depoimento, depois ele fala que apanhou, que foi agredido, que foi coagido e tal, e aí esse depoimento dele não vale nada, muitas vezes ele confessou o crime, esse depoimento dele não vale nada e ele tem que ser ouvido novamente. Tá? Assim funciona também no direito civil. Se a pessoa falar assim, não, eu confessei, ela confessa, e aí depois ela volta e fala, não, eu estava sendo coagido, o cara falou que se eu não confessasse, ele ia matar minha mãe, ele sequestrou minha mãe, ou qualquer coisa nesse sentido, que a gente estudou na coação. Esse caso, claro, gente, ele pode voltar com a confissão dele, tá bom? Então, são nos casos de erro ou nos casos de coação. Nesses dois casos, ele pode voltar na confissão. No geral, a confissão é irrevogável. Então, você não pode ir lá confessar e falar assim, putz, fiz besteira, não devia ter confessado. Confissão, lembra? Lembra que vocês gostam de exemplo. Confissão é igual eu te amo. Depois que você falou, parceiro. A não ser que você fale que estava coagido. Alguém mandou você falar que amava. No geral, depois que você falou a primeira vez, já era. Não volta atrás. Tá? Falou a primeira vez aí que ama, não tem como voltar. Recebeu um muito obrigado de resposta, só chora mesmo. Não tem o que fazer, não. Pois não? Quem ia falar? Não, fiz só um comentário. Então aí, gente, a confissão é irrevogável, artigo 214, não esqueçam. Vamos lá, passando para o documento. Só antes na confissão, eu queria falar com vocês uma coisa. Eu quero que vocês prestem atenção, porque isso é muito mais importante no penal, mas no civil ele também age assim. Por que eu falo que é mais importante no penal? Porque no penal a gente trata dos bens jurídicos mais importantes, né? A vida, a liberdade, o patrimônio. E no direito civil nem sempre são os bens, não são os bens jurídicos mais importantes, tá? Mas por que eu quero falar isso com vocês? No direito penal, vocês vão ver, ou já viram, que a confissão muitas vezes não tem nenhuma diferença. Quantas e quantas vezes eu vejo, e essa é a minha função hoje, né? Minha função hoje é interrogatórios. Quantas e quantas vezes eu vejo pessoas confessarem para mim o que eu sei que não é verdade. E eu deixo elas confessarem, deixo elas assinarem, mas a gente sabe que não é verdade. E por que isso não tem tanto problema? Porque todas as provas, toda a nossa investigação caminham para o outro lado. Então ele pode confessar o que ele quiser aqui, porque o restante da investigação todo vai caminhar para o outro lado e aquela confissão dele vai perder a validade. Tá? Exemplos disso a gente vê quando um traficante muito mais importante é pego com um dos usuários dele. E aí ele manda o usuário assumir toda a droga, óbvio. E ele com medo assume. Mas a gente tem uma investigação toda ali provando que não é ele o traficante, é o outro. Ou quando o menor é pego com maiores e ele assume toda a bronca. Porque ele sabe que ele é menor, então ele assume tudo. Ele confessa. Não, é minha, é tudo meu. E aí o que a gente faz? A gente sabe que não é dele, indicia os maiores e ainda coloca uma corrupção de menores para vender ser bobo. Ok, é uma coisa. No direito civil, isso pode acontecer, mas de uma forma bem menor. Porque, como eu estou falando, nós não estamos tratando da vida, da liberdade. Tá? Então, muitas vezes, pode ser que aconteça uma confissão da pessoa onde tudo demonstra o contrário. E aí o juiz não está distrito a decidir em cima da confissão. Ele pode falar, não, peraí, você até confessou aqui, mas todas as provas dizem o contrário. Tudo que está demonstrado aqui diz o contrário. Então, eu vou decidir contrário à sua confissão. O juiz não está obrigado a decidir conforme a confissão da pessoa. Porque muitas vezes ela está confessando para beneficiar um terceiro ou por algum outro motivo na cabeça dela. Ou até a pessoa está confessando por algo moral. Fala assim, não, vou confessar aqui mesmo sendo mentira, porque eu já fiz muito mal. Né? Vamos supor, um caso entre ex-marido e ex-mulher.
e a mulher pensa, nossa, já fiz muito mal para esse homem na minha vida, deixa eu confessar e falar que isso aqui fui eu que fiz, que é mentira. A vida deles, pessoal, não tem nada a ver com aquele negócio jurídico, né, suponhamos. Então, assim, não faz sentido ela confessar aquilo, porque ela tem uma dívida moral com a pessoa dos anos que eles passaram juntos, que tiveram problemas. Então, assim, normalmente no direito civil a confissão é realmente uma prova das mais importantes, porque não tem uma investigação como tem no penal para descobrir se aquela confissão, né, bate com as provas ou não. Mas se tudo que for demonstrado ali demonstrar o contrário da confissão, o juiz não está distrito à confissão. Ele pode realmente, você confessou, mas tudo prova que não foi assim, né? Tudo prova que você está certo, mesmo você confessando que está errado. Tá bom? Pode acontecer também. Vamos lá. Segundo meio de prova, o meio documental mais famoso deles, né? Que é o meio de prova clássico e mais usado. Pode ser público ou particular. Então, os particulares são os feitos mediante atividade privada, carta, telegrama, fotografia, avisos bancários. Então, assim, tudo isso é meio de prova, né? E os públicos são elaborados por autoridades públicas no exercício de suas funções, guia de imposto, atos notariais, entre outros. Então, esses são os nossos meios de prova documental. Olha só, documentos públicos são dotados de fé pública. A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena, né? Então, trazem os requisitos da escritura pública. Depois vocês podem dar uma olhada lá, os parágrafos do artigo 215. Então, isso é escritura pública. O que quer dizer, né, falar que eles têm fé pública? Gente, vou explicar para vocês. Lá, eu tenho, pela minha profissão, em relação a documentos, eu tenho fé pública também. Então, assim, eu posso dar fé em relação ao documento. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu assinei um documento e dei fé, não sou eu que preciso provar que aquele documento está correto. É a parte contrária que tem que provar que ele está errado. Vou explicar para vocês. Normalmente, a gente tem que, o quê? Quando você alega algo, você tem que provar. O ônus cabe a quem alega. Embora o novo, isso é, né, o ônus da prova estático. O novo Código de Processo Civil trouxe, né, ele um pouco mais dinâmico, que seria o quê? Que já é usado muito no direito do trabalho. Que é o quê? Quem tem mais condições de provar, que deve provar. Né? Você tem mais condições. O que acontece no direito do trabalho? O cara vai lá e fala assim, não, eu trabalhei todo dia, fiz hora extra e tal. Aí o juiz fala assim, não, então prova que você fez hora extra. Ele fala assim, tá no meu... Tá ali no caderno, lá na folha de ponto. Não, mas peraí, então cadê sua folha de ponto? Não sei, tá com a empresa. Não, mas você que tá alegando que você fez hora extra, trabalhou tanto, você que tem que provar. Só que o direito do trabalho, ele já inverte isso muitas vezes, né? Não, então peraí, para quem que é mais fácil provar a folha de pontos? Para o empregado que não tem acesso a ela, só na hora que ele assina, ou para o empregador? Então, o empregador que apresente, né? Isso no direito civil era muito contestado, porque assim, como é que você vai fazer prova contra você mesmo, né? Mas, enfim, são algumas questões em relação à prova. O que acontece? Na fé pública, eu quero dizer que algo é verdade e eu apresento um documento para isso. Então, eu tenho que provar que o que eu estou dizendo é verdade ou que aquele documento é verdade, tudo isso. Se esse documento tem fé pública, eu não preciso nem provar, né, a veracidade dele, nada disso. Eu apresento o documento e a outra parte que tem que provar que está errado. Então, você inverte o ônus da prova com a fé pública. Tá? É um documento que tem mais peso, mais validade. Por quê? Porque você não precisa provar nem a veracidade dele, nem nada disso. Ele já tem fé pública. Então, é notório que ele é real, verdadeiro, tá? E que aquilo que está escrito ali é correto. Por quê? Porque ele tem a assinatura de alguém que tem poderes para ter fé pública. E a outra parte que vai ter que contestar, que vai ter que provar que ele está errado. Você inverte o ônus da prova. Não mais quem apresentou aquilo tem que provar que é correto. A outra parte, porque é um documento com fé pública. Por isso que é tão importante esses documentos com fé pública, dotados de fé pública. Tá bom? E olha só, declarações constantes em documentos assinados. Olha só o que diz o artigo 408, parágrafo 1 do Código de Processo Civil. Como eu disse, a gente vai ter que ir lá um pouco para vocês entenderem. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade. Olha que interessante aqui, são documentos sem fé pública. O que ele prova? Se eu assinei um documento, prova que eu tinha ciência daquilo, mas não prova que aquilo é verdade. Tá? Nós assinamos um documento falando o que seja. Não prova que
o fato em si era verdade. Prova que as duas partes tinham ciência de que aquele fato ocorreu. E aí, a pessoa que está apresentando aquele documento fala assim, ó, nós assinamos e, além de assinarmos, mostrando que temos ciência disso aqui, isso aqui realmente aconteceu por essas outras e outras provas aqui. Tá? Então, vamos lá. A afirmação contida no documento não comprova a ocorrência do fato em si, de maneira absoluta, devendo, então, ser demonstrado pelo interessado. Tá? Então, não é absoluto. Claro, você tem um contrato de compra e venda, a assinatura dos dois pressupõe que os dois têm consciência de que aquilo aconteceu. Mas não garante. Garante que os dois sabiam que aquilo poderia acontecer. Mas você consegue ali provar, por outros meios, que aquele negócio, por exemplo, deixou de ocorrer. Mesmo tendo um contrato assinado. Ah, não, o contrato foi assinado, mas no dia de entregar a casa, ele não me entregou. Então, eu não paguei. Então, não aconteceu essa compra e venda que está nesse contrato, mesmo ele estando assinado. Então, a assinatura comprova que as partes têm ciência daquele fato, ciência daquele acordo, que ele pode vir a acontecer. Não comprova que aquilo realmente aconteceu. Vamos lá, gente. Apesar do artigo mencionar a necessidade de conferência pelo tabelião, na prática, basta a juntada de fotos dos documentos em processos judiciais e somente será requerido o original se a parte contrária impugnar sua autenticidade. O que está querendo dizer aqui? Quer dizer o seguinte, gente. Normalmente, isso aqui é mais para vocês terem noção de como funciona a prática. Vocês não precisam juntar documentos verdadeiros. Verdadeiros não, pelo amor de Deus. Verdadeiros vocês não juntar, né? Vocês não precisam juntar documentos originais. Por quê? Porque isso deixaria o processo mais lento do que já é, mais burocrático do que já é. Até porque hoje, gente, o procedimento você já não junta mais papel, né? Você faz por meio eletrônico, você escaneia e manda eletronicamente pelo PJE. Né? Praticamente já não está existindo mais processo em papel. Então, mas mesmo quando existia, já se juntava cópias. Quando você tinha que juntar o original? Quando a outra parte contestava. A outra parte vinha e falava assim, não, peraí, esse documento não é verdadeiro, não. Aí você tinha que, não, tá aqui, ó, tá aqui, tá assinado, é verdadeiro. Se ele contestasse ainda, ele teria que ter a prova pericial, grafotécnica, para comprovar se aquela assinatura é verdadeira. Enfim, ou uma prova de veracidade do documento. Mas, no geral, você apresenta cópias. Aqui, cópia documental, cópia do atestado médico, cópia disso. Você não precisa, né? Apesar do artigo falar, é de senso comum hoje, que você não precisa de, toda vez que você for lá, apresentar um documento e esse documento ser reconhecido em cartório ou pelo tabelião na prática, o que for. Tá? Isso não é necessário, a não ser que outra parte conteste. Aí, na prática, busca-se a utilização de prova documental de maneira mais informal, para agilizar o processo e evitar exagerada burocratização. Por quê, gente? Vamos pensar assim. Ó, eu estou alegando um fato. E a outra parte, eles vai ter que contrariar o que eu estou dizendo. Né? Então, quando eu alego, eu apresento as minhas provas. A outra parte apresenta as provas dela. Se eu não contestar uma prova dela, pressupõe que a prova ali é verdadeira. Se eu estou com um procedimento em relação a Carol e ela apresenta um documento, se eu não contesto, eu falo, não, esse documento é falso, a assinatura não é minha, esse documento não existe, pressupõe que não, ok, naquele ponto eu concordei com o documento que ela apresentou. Então a justiça prefere o quê? Permitir que as pessoas juntem documentos como cópia, dessa forma assim, porque a contestação vai ser muito menor. Vai dar muito menos trabalho você ter que apresentar um documento original quando ele for contestado, do que você toda vez ter que ficar apresentando documentos originais, autenticados e tudo isso. Então, é uma forma de desburocratizar um pouquinho, que já é muito burocratizado. Né? Isso é só para vocês terem uma ciência de como funciona na prova. Na prática, perdão. Tá com a prova na cabeça, né? Tudo bem. Vamos lá, vamos ler um pouquinho dos artigos para vocês entenderem um pouco sobre o documento. Os documentos redigidos em língua estrangeira serão traduzidos para o português para ter efeitos legais. Claro, né, gente? Você tem um tradutor juramentado, tá? E ele faz um juramento mesmo de dizer a verdade. E esse tradutor juramentado vai traduzir um documento de outra língua e só assim ele pode ser aceito, tá? Porque a nossa língua é o português, graças a Deus. E o 225 diz o seguinte: as reproduções fotográficas, cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras reproduções mecânicas ou eletrônicas de fato ou de coisas fazem provas plenas destes, se a parte contra quem for exibido não lhe impugnar a exatidão. Tá, como funciona isso? Bem simples. Eu tô querendo provar que a Bruna bateu no meu carro. Tá? E eu tenho um vídeo da Bruna batendo no meu carro. Tá lá ela dirigindo, o celular dela tocou, ela pegou o celular e bateu no meu carro. Tem um vídeo disso, uma pessoa gravou, um prédio lá, estava filmando, gravou, tem um vídeo disso. Aí eu apresento o vídeo. Eu preciso provar a veracidade disso? Não, é um vídeo. Só vou precisar quando ela é contestada, da mesma forma.
A não ser que ela fale, opa, isso aí é montagem, isso aí está editado, isso aí não é assim. Ou eu apresento uma foto de algum fato em si. Então, assim, eu não preciso mostrar, não, aqui, ó, tem uma foto aqui, ó, que mostra a Bruna e tal, batendo no meu carro, aqui, ó, a foto certinho do momento da batida e tal. Ela fala, não, peraí, essa pessoa não sou eu, parece muito comigo, é minha irmã gêmea. Aí sim, ela pode contestar a foto, o documento, né, o vídeo, o que for. Mas, no geral, esses documentos são tidos como plenos, são tidos como aceitos. Tá? É o que diz o 225, a reprodução fotográfica, cinematográfica, os registros fonográficos e, em geral, quaisquer outros reprodução mecânica ou eletrônica de fatos ou de coisas fazem prova plena destes. Plena, você não precisa provar a veracidade. Se a parte contra quem for exibida não impugnar. Então, eu apresento um áudio da Bruna me ligando e eu gravei falando assim, eu bati no seu carro mesmo, eu não vou pagar, se quiser você me processa, é problema seu, eu não quero saber. Aí eu mostro, eu apresento, quero apresentar isso aqui como meio de prova. Olha esse áudio, escuta, né? Olha esse áudio, seria terrível. Escuta esse áudio aqui. E aí, beleza. Agora a Bruna pode falar assim, não, peraí, isso aqui não sou eu, essa voz não é minha. Eu estou contestando esse áudio porque essa voz não é minha. E aí faz a perícia, que nós vamos estudar, que é o próximo, para a gente ver se a voz é dela mesmo ou não. Mas se ela não contestar, se ela simplesmente ficar calada e continuar o processo, é tido aquele áudio como verdadeiro. Professor? Sim. Mas isso é lícito? Isso essa gravação, por exemplo? Isso é um problema, cara. Isso é um problema. Nós estamos no meio de discussões gigantes sobre isso, né? Porque, assim, muita gente defende que é ilícito você gravar outras pessoas. Mas se você for um dos interlocutores, seria ilícito. Porque você está gravando a sua própria conversa. Uhum. Mas outros defendem que não, porque você está gravando a conversa de uma pessoa que acha que não está sendo gravada. E que talvez, se ela soubesse que estivesse sendo gravada, ela não falaria o que ela falou. Então, alguns entendem que isso só seria lícito, essa prova de gravação, se você informar que a pessoa está sendo gravada. E eu já vi isso acontecer de maneira, assim, quase que de brincadeira. Eu vou gravar o que você está falando. A pessoa fala, pode gravar mesmo. E a pessoa já estava gravando. Ótimo. Olha lá, ó. Falou, pode gravar mesmo, na raiva, achando que era brincadeira, que era um blefe, né, por exemplo, e usou como prova. Então, vai depender muito, tá? Disso aí ser usado como prova. É ainda algo que está sendo, assim, muito, muito discutido. Se pode ser usado ou não. Tá? Essa gravação entre interlocutores. Quando é a própria pessoa que é interlocutora, se ela pode gravar ou não. Quando ela grava de outras pessoas, é ilícito. Né? A não ser que seja algo aberto. Né? Se gravar, suponhamos, algo que todo mundo tem acesso, e você chegar lá e gravar, ok. Mas você gravar algo, uma reunião fechada ou algo fechado e usar aquilo, você não pode. Tá bom? Obrigada. Mas tem discussões muito interessantes sobre isso. Depois, se a gente tivesse mais tempo, ou quem sabe no semestre que vem, a gente pode fazer alguns trabalhos sobre isso. E eu fiquei sabendo que você estava doido para escrever um artigo, né, Carol? Pode escrever sobre isso também, seria bem legal. Tive essa conversa com ninguém, não, tá? Não vai, não. Então, vamos lá, gente. Finalizando aqui, uma coisa interessante é o seguinte. O 226 finalizou no seguinte. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a quem pertencem e em seu favor, quando escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios. Meu Deus, o que é isso? Vamos chegar lá. A prova resultante dos livros e fichas não é o bastante nos casos em que a lei exige escritura pública ou escrito particular revestido de requisições especiais e pode ser ilidida pela comprovação da falsidade ou inexatidão dos lançamentos. O que é isso? Isso aqui é simples. As empresas costumam ter essas fichas, esses livros notariais e tal. As empresas têm isso. Hoje elas anotam as coisas e tudo. Olha que interessante que a lei fala. Se esse livro tiver... Acho que o Matheus, seu áudio está aberto, Matheus. Olha. Se esse livro tiver conforme a lei, se ele tiver correto, é porque o artigo ele é redigido confuso. Ele redige o não para depois falar o sim. Se esses livros da empresa estiverem corretos, estiverem anotados como a lei manda, tudo certinho, eles podem fazer prova em favor da empresa, né? Ok, ou contra. Agora, se eles estiverem errados, se tiver qualquer vício ali, se alguém rasurou algo que não podia rasurar, fez na forma de um livro que não podia fazer, como a lei manda, cada um específico para uma empresa, para uma forma de trabalho, eles só podem fazer prova contra a empresa. Então, se ele está, suponhamos que não seja permitida a rasura nesses livros aí, dessas empresas, e alguém apresenta, olha só, isso aqui prova que eu estou certo. Não, mas tem essa rasura aqui, isso é proibido. Isso aqui só pode ser usado contra você. Mas isso aqui só prova que eu estou certo. Então, a gente não vai usar essa prova.
É isso que diz. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a quem pertencem e em seu favor quando escriturados sem vícios extrínsecos ou intrínsecos. Tá? Então, se tiver vício, só pode fazer prova contrária. Se não tiver vício, pode fazer prova a favor. Tá? E a prova resultante dos livros e fichas não é o bastante no caso que a lei exige escritura pública. Então, assim, a lei exigiu escritura pública para determinado ato. E aí, não fiz escritura pública não, mas a gente fez num livro aqui da empresa, todo mundo assinou e tal, fizemos um ato e tal. Não adianta, tá? Não substitui. A lei fala que tem que ser em escritura pública, tá? Olha só, o artigo que não mais existe, 227, olha o que ele dizia. Salvo os casos expressos, e aqui a gente passou para testemunha, tá, gente? Desculpa. Tá? Passando testemunha. Olha como é que era antes. Salvo os casos expressos, a prova exclusivamente testemunhal só se admite nos negócios jurídicos cujo valor não ultrapasse o décuplo, acho que é, do maior salário mínimo vigente no país ao tempo em que foram celebrados. E aí vocês entendem por que diziam que a testemunha é a prostituta das provas. Então, ela sozinha não poderia ser usada se, cujo valor não ultrapassasse aí o décuplo do maior salário mínimo vigente. O parágrafo único ainda está: qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova testemunhal é admissível como subsidiária ou complementar da prova por escrito. Então, o que dizia? Olha só, você não podia só usar uma só prova testemunhal, não podia usar só ela neste valor. Mas, para qualquer valor da causa, você podia usar ela se você tivesse em outras provas. Hoje isso acabou, tá? O Código de Processo Civil revoga expressamente o artigo 227 do Código Civil, conforme consta no artigo 1072. Então, não existe mais. Para qualquer causa, para qualquer valor, se tiver só a prova testemunhal, ela é válida. Voltando lá para o penal, gente. Vamos dar um exemplo para vocês. Maria da Penha. Gente, é quase impossível. É impossível? Nossa, hoje tá osso. É quase impossível termos uma prova diferente da testemunhal na Maria da Penha. Acontece dentro de casa, entre o marido e a mulher, às vezes os filhos presentes, ou algum vizinho, alguma coisa. Como que você vai comprovar? Vai ter documento? O cara vai fazer um documento que vai bater na mulher? Pode sim, ter um vídeo, ter uma foto. Mas esperamos que não precise, porque esperamos que a mulher já denuncie na primeira e não tenha tempo nem dela ter que filmar ou tirar uma foto, o que for. Então, assim, em muitos casos, e principalmente aí você vai ver no direito do trabalho, às vezes só se tem a prova testemunhal. Poxa, mas isso está muito fraco. Não é? Algumas vezes, realmente, a pessoa poderia ter provas documentais, poderia ter angariado mais provas, mas em alguns casos é só testemunhal que se tem. E aí você tem uma prova testemunhal, né? E a outra parte não tem nada, não tem como nem contestar aquela testemunha, e só com a prova testemunhal a pessoa vai conseguir, né, ganhar a ação ou, né, provar o que ela está propondo ali. Então, não existe isso mais, a prova testemunhal só pode ser usada para certos valores, só quando está abaixo de certo valor que pode ser usado. Não. Às vezes, muitos processos existem só provas testemunhais. Não existe prova documental, não existe confissão, não existe perícia, não existe nada. E só a prova testemunhal é o bastante. Tá? Você tem os seus meios de prova, os 5 que a gente falou para provar. Se é só testemunhal que você tem, ok, por que não? Agora, pode ser que você apresente o testemunhal e a pessoa apresente um documental. A gente falou, não existe hierarquia entre as provas. As 5 têm o mesmo valor, tá? Uma prova testemunhal tem o mesmo valor de uma confissão. Isso é o que diz a lei, gente. Mas pensem em vocês como juiz. O que vocês pensariam? Uma testemunha que a pessoa chamou para testemunhar por ela, ou uma confissão que a pessoa fala, não, o outro está certo mesmo, eu fiz isso de errado. Eu fiz de errado. Uma testemunha que uma outra pessoa chamou para testemunhar por ela, ou um documento mostrando, né, e que não é contestada a veracidade dele, nem a escrita, nem nada. Então, assim, como eu disse para vocês, não há hierarquia. O juiz pode realmente decidir a favor de uma prova testemunhal contra uma documental. Não há hierarquia. Mas se a gente pensar bem, normalmente, a testemunhal é considerada a última das provas. Ainda hoje é assim. Tá? Antigamente era por causa desse artigo 227, que não existe mais, mas ainda hoje é considerada uma das últimas das provas. Se você tiver documentos, se você tiver outras formas de provar, sempre melhor. Se não tiver, a testemunhal pode bastar, não há problema nenhum. Ok. Não dispõe na lei de modo diverso, a gente viu ali 442. Nesse contexto, a prova testemunhal passa a ser utilizada como meio de prova nos negócios jurídicos de qualquer valor. Então, vamos lá. Quem que não pode ser testemunha? Gente, os menores de 16 anos. Quem que são esses? Os absolutamente incapazes. Eles não podem ser testemunhas, tá? Então, a gente tinha os outros 2 aí que foram tirados.
E vamos lá, artigo 2 e 3, o inciso 2 e 3 foram retirados, vamos para o 4. O interessado no litígio, o amigo íntimo ou o inimigo capital das partes. Então, vamos lá. Eu tenho um valor para receber da Carol. E a Carol está processando a Bruna para pagar um valor para ela. Eu sou diretamente interessado. Eu quero receber aquele valor da Carol. Ou então eu sou sócio da Carol numa empresa. E eu sei que ela está devendo à empresa, ela pegou dinheiro da empresa e tal, e acabou, está devendo à empresa, e eu sei que o dinheiro que ela receber, ela vai ter que repor na empresa. Eu sou diretamente interessado naquilo, eu não posso ser usado como testemunha. Ou então, você, e é o que acontece muito, é amigo íntimo. Gente, você precisa testemunhar algo para você. Quem que você chama? Chama seu amigo, né? Mas não funciona assim. Então, muitas vezes acontece de realmente o seu amigo íntimo ser quem mais sabe do caso, e quem às vezes viu o que aconteceu, quem às vezes estava perto, porque ele é seu amigo íntimo, mas ele não pode ser usado como testemunha. Sinto muito, não pode. Ou o inimigo capital, a pessoa que te odeia, a pessoa... Inimigo capital, olha a palavra, tá, gente? Inimigo capital é a pessoa que te odeia mesmo, a pessoa que é seu inimigo, que é o seu mal. Essa pessoa também não pode ser usada como testemunha, né? Nem de nenhuma das duas partes. Então, às vezes a pessoa, eu e a Carol, nós somos só conhecidos, ótimo, ela pode ser minha testemunha, mas ela é inimiga capital da Bruna, ela faz de tudo para prejudicar a Bruna. Aí a Bruna vai contestar essa testemunha, fala assim, não, ela é minha inimiga capital. Ela e ele, não sei nem se eles têm algum contato, mas ela é minha inimiga. Então, ela não pode ser usada como testemunha, ok? E, por fim, os cônjuges, os ascendentes, os descendentes e os colaterais, até o terceiro grau de alguma das partes, por consanguinidade ou afinidade. Alguém sabe como é que funciona esse negócio de terceiro grau? Segundo grau, que tem gente que fala, meu primo de segundo grau, meu primo de terceiro grau. É primo, primeiro, segundo, terceiro? Não, é existe, pai, né? Pai, avô, pai, tio, avô. Então. Como é que funciona? Então, vamos lá. Ascendente e descendente. Para cima e para baixo, vai para sempre. Então, pai, mãe, avô, bisavô, né? Tataravô, tetravô, quintravô, sextravô, o que for. Para cima vai para sempre. E para baixo também. Filho, neto, bisneto, taraneto, intraneto, quatraneto. Então, ascendente e descendente. Então, como é que vocês têm que pensar? Vocês vão estudar direito de família bem legal. Você põe o marido e a mulher aqui. Vamos pôr uma pessoa só. Então, vamos pôr aqui a Emily aqui. Emily, tá aí me ouvindo? Ah, meu Deus, a Emily saiu. Fala comigo, Tô aqui. Emily. Tá aí. Tô aqui. Emily, a Emily tá aqui, então vamos pensar na Emily. Emily, como que é o nome da sua mãe, Emily? Sheila. Então, da Emily para Sheila, nós temos 1 grau. Tá? Da Emily para Sheila, nós temos 1 grau. E se a Emily tiver filha, eu não sei se tem, também nós temos 1 grau. 1 grau para cima, 1 grau para baixo. Só que, como eu falei para vocês, não faz diferença para cima ou para baixo. Ok. Da Emily para a irmã ou irmão dela, tem quantos graus, gente? Quem que arrisca? 2. Exatamente, 2 graus. Por quê? Você tem que chegar ao ascendente comum. Então, a Emily sobe para a mãe, para o pai, e desce para o irmão. Então, se vocês tiverem... Eu não tenho como eu fazer aqui para vocês no papelzinho. Mas se vocês estiverem vendo, vocês vão ligar a Emily, sobe 1 grau para o pai ou para a mãe e desce 1 grau para o irmão. Então, o irmão já são 2 graus. Tá? Se a Emily tiver uma filha, é o terceiro? Não. A irmã da Emily. Não, filho. A irmã da Emily de uma filha. Se ela tiver... Não? Terceiro. Exatamente, terceiro. É o terceiro. Isso. Por isso que a gente tem... Por isso que primo pode casar. Porque primo já começa no 4º grau. Olha só. A Emily sobe para a mãe dela 1 grau. Sobe para a avó dela 2 graus. Desce para o tio dela 3 graus. Quando desce para o primo já são 4. Não agora pode casar até o terceiro grau. Já não perdoava, né? Não é possível, né? Ainda bem que você me avisou, Fernando. Senão vocês estão perdendo. Pessoal. Ótimas oportunidades. Já vou mandar aqui um oi, prima. Já manda. Prima aqui. Enfim, mas o que acontece? Então, assim funciona. Então, o que vocês têm que ter noção é que o 3º grau, quando a lei fala, ele vai até o tio e ele vai até o sobrinho. Né? No caso, se você for o tio, obviamente. Então, você vai subir 1 grau, você vai subir sempre até o ascendente comum. Então, 1 grau para sua mãe, 2 graus para sua avó, 3 graus para o seu tio. Então, o 3º grau, que a lei normalmente ela trata até o 3º grau, e fala até o 3º grau, inclusive. Então, quando chega no tio é o 3º, não pode. Mas o primo poderia, ok?
Sempre assim, em questão de casamento e em questão de testemunha também. Até o 3º grau de alguma das partes. Tá? Então não pode ser nenhum da outra parte. Você não pode chamar como testemunha o tio da outra parte. Porque de uma das partes. Tá? O primo pode. Mas o primo pode ser que você encaixe o primo. Não, você vai contraditar a testemunha. Fala assim, não, juiz, ele é primo dele. O juiz vai falar assim, daí, 4º grau, a lei não fala nada disso. Ah, não, mas eles são primos, eles cresceram juntos. Ah, então você está falando que eles são amigos íntimos. Aí você vai contraditar ele pelo inciso 4º e não pelo inciso 5º. Tá? Gente, por consanguinidade ou afinidade, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, essa linha que eu fiz serve para você e para o seu marido ou para sua esposa. Então, do marido para a esposa não tem grau, tá? Estão no mesmo grau. Então, vamos... Não vou falar isso de mim, não, porque dá até uma coceira. Vamos supor assim, a Bruna é casada. Então, a Bruna é o marido dela. Aí, o que acontece? Os dois não tem grau, ok. Para subir 1 grau do marido dela, que vai ser a sogra dela, é 1 grau dela também. A Bruna tem 1 grau para a sogra dela. Ok? Então, por isso que é por afinidade. O mesmo grau que o marido dela tem, ela também tem. Então, no caso, o tio do marido dela também não poderia ser testemunha. Porque é por afinidade. Sobe e desce da mesma forma. Ok? E esse é para sempre, viu, gente? Dá um recadinho. Você divorcia, mas você nunca mais vai poder casar com sua sogra ou coisas afins assim. Porque isso aí é para sempre. Tá? Sogra e tal é para sempre. Você nunca mais vai poder casar com sua sogra. É só uma dica aí. Tomarem cuidado. Então, continuando. Testemunha. Olha só o que diz o parágrafo 1º. Para a prova de fatos que só elas conheçam, pode o juiz admitir o depoimento das pessoas que se refere a esse artigo. Como assim, professor? Vamos supor, é o que eu disse do caso Maria da Penha. Vamos supor que tem um fato entre eu e a Carol e só o melhor amigo dela sabe. É só ele que sabe. Eu falo assim, olha, juiz, eu não tenho outro meio de provar, mas eu estou falando a verdade, os fatos são esses, eu não tenho outro meio de provar. O juiz vai falar assim, não, tudo bem, eu vou ouvir o seu melhor amigo como informante, não como testemunha. Ele vai ser um informante. Tá? Então, vamos lá. Olha só para vocês saberem diferenciar. O informante, porque aqui o que diz, aqui é diferente do que diz o parágrafo 1º. O parágrafo 1º fala o seguinte, dos fatos que só as pessoas sabem, o juiz pode, se ele quiser, admitir como testemunha, dos fatos que só aquela pessoa sabe. Agora, você pode colocar a pessoa como informante. Exemplo, eu chamei como minha testemunha a Bruna. Na audiência, quando a Bruna ia depor, a Carol falou assim, não, a Bruna é melhor amigo do Fernando, não pode, eles são muito amigos, não tem jeito. Eles são muito amigos. Aí eu falo, juiz, ouve ela só como informante, então, porque ela tem coisas importantes para falar. E o juiz pode escutar se ele vai ouvir como informante ou não. O que quer dizer? Ela é uma testemunha com, vamos pôr assim, menos credibilidade, porque ela seria minha melhor amiga no caso. O juiz pode querer ouvir? Pode, porque o juiz pode fazer quase tudo, né, para ter a convicção dele. Gente, o que o juiz quer? O juiz quer saber. O juiz simplesmente é um curioso. O juiz fala assim, você está falando que é uma coisa, a outra parte está falando que é outra. O juiz fala assim, não, peraí, eu preciso julgar. E para julgar eu quero o maior número de informações possíveis. Tragam tudo para mim. Claro, desde que não sejam ilegais, né, ilícitas, essas coisas. Enfim, o que acontece? Só que nesse caso a lei proibiu, mas o juiz pode falar, não, peraí, eu acho que é interessante ouvir, mesmo sendo o melhor amigo, porque ele pode ter informações preciosas para mim. Vai ter menos valor que a testemunha? Vai, porque o juiz sabe que aquela pessoa tende a estar do lado do melhor amigo dela e até mentir pelo melhor amigo dela, né? Cometendo até o crime de falso testemunho. Mas pelo melhor amigo dela, vai ouvir como informante. No caso de ser a única pessoa, como diz o parágrafo 1º, no caso de ser a única pessoa que tem conhecimento dos fatos, aí sim o juiz pode ouvir aquela pessoa como testemunha e não como informante. Porque ela é a única pessoa que sabe daqueles fatos. Aí o juiz pode chamar e ouvir como testemunha. E o que diz o parágrafo 2º é o seguinte, é o que dizia nos outros lá atrás, que foram, eu mostrei para vocês aqui, ó. Vocês viram aqui, ó, inciso 2, 3, que eles falam do cego, dos surdos, enfermidades. Aí vem o parágrafo 2º agora, do 228, que fala o seguinte, a pessoa com deficiência poderá testemunhar em igualdade de condições com as demais pessoas, sendo-lhe assegurados todos os recursos tecnológicos de tecnologia assistiva. O que está querendo dizer? Antigamente era proibido, tipo assim, né, para eles... Olha só como é que era antes. Vamos lá, vamos ler. Aqueles que por enfermidade e retardamento mental não tiverem discernimento para a prática dos atos da vida civil. Ok.
Os cegos e os surdos, quando a ciência do fato que se quer provar depende dos sentidos que lhe faltam. Então, assim, um cego não pode provar algo que ele tinha que ter visto e tal. Mas considerou-se que isso não poderia ser assim, né? A gente deveria falar que eles têm a forma de testemunhar igual aos outros. Ah, professor, mas como é que um cego vai falar de algo que ele não viu? Poxa, se você gastou, entre aspas, uma testemunha que é cego para falar de algo que ela tinha que ter visto, o problema é seu. Né? Porque você tem um número de testemunhas, o problema é seu. Você não vai deixar, proibir o cego de ser testemunha. Tá? Então, assim, e aí, o que acontece? O cara é cego, ele tem que ter todos os meios tecnológicos para ajudar, né, na forma dele de dar esse testemunho dele. Né? O juiz vai utilizar de braille, de o que for, né, língua de sinais, né, as libras, dependendo como for, se ele for surdo, enfim, surdo, mudo, enfim, tá? É o que diz aí. Vamos lá, gente, olha o que diz. Os demais incisos do artigo 228, que tratam dos menores de 16 anos, do interessado no litígio, do amigo íntimo e do inimigo das partes familiares, continuam em vigor, devidamente adaptados às normas instrumentais. Ok. A regra referente ao parentesco aplica-se aos consanguíneos, pais, avós, filhos, netos e tios, claro. Como por afinidade, foi o que eu falei, sogro, sogra, madrasta, padrasto, enteado e cunhados. E mesmo aquele decorrente de parentesco civil, adoção, parentalidade socioafetiva, tem também, deixa eu ver se eu lembro, gente, a inseminação lá artificial, quando não é do marido, quando é de um estranho, e aí é comprovado que a pessoa conhece quem é o estranho, também vale, não pode ser testemunha. Então, assim, é bem amplo isso para não correr o risco de estar testemunhando alguém que é um familiar ou alguém próximo, tá? Vamos para a presunção, acho que foi o Matheus que perguntou aí, ó. Vamos lá. Como presunções devem ser entendidas as deduções feitas pela lei ou pelo aplicador do direito, feito pela lei, vou explicar para vocês, que partem de um fato conhecido para chegarem a algo desconhecido. Quando a presunção constar da lei, haverá uma presunção legal. Por outro lado, haverá a presunção simples ou hominis, quando deduzida pelo juiz da causa ou pelo aplicador do direito, deixado a seu livre critério, guiado pela equidade e razoabilidade. É o que eu disse para vocês. Se o acidente foi 13 horas, presume-se que estava claro. Se estava chovendo muito, presume-se que o asfalto estava molhado. Então, isso vai do juiz, mas ele tem que usar, claro, equidade e razoabilidade, né, para esses fatos de presunção. Agora, gente, como que podem ser as presunções? Elas podem ser juri et de jure, que é absoluta, ou juris tantum, que é a presunção relativa, que é a mais comum. Vamos falar de uma presunção relativa que é muito interessante. Deixa eu ver aqui. Quantos homens tem aqui nessa sala? Peraí. Vamos falar de uma presunção interessante. Caramba, eu só tenho mulher. Nossa, Deus. Acho que é só eu, pô. Entendi. Não, é porque os nomes dos homens dessa sala são todos lá no final da lista, né? Tiago, Regis, Vinícius, Alisson, Matheus. Beleza, Lucas tá aí também. Lucas, não vi, desculpa. Enfim, esse Regis aí eu sei não. De gênero. Mas vamos lá. Essa presunção. Vamos falar de uma presunção que a gente chama de juris tantum. Até agora ele tá só provocando. Relativo. O resto tá calado hoje, nem sei o que tá acontecendo com ele, mas tudo bem. Vamos lá. Como que funciona, gente? Vamos dar um exemplo na presunção de juris tantum? Vamos ler o artigo 1597, dizendo como é que é legal? Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos, nascidos 180 dias, pelo menos, depois de estabelecida a convivência conjugal. Então, vocês estabeleceram a convivência conjugal, o casal começou a morar junto, nasceu um filho, pelo menos 180 dias depois, é presumido que seja do pai, do marido, né? No caso, do pai é óbvio que ele é, né? É presumido que seja do marido. Nascidos nos 300 dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal, por morte, separação judicial, nulidade e anulação do casamento. Então, você separou e nasceu um filho, tá? Nos 300 dias depois dessa separação, presumidamente ele é do pai. Ok? Presumidamente ele é do pai. E mais que isso, por que não? Isso aí não funciona nem com o casal junto, quanto mais separado. Não, por quê? Que é mais dias depois do que quando por causa da gravidez, ainda? Por causa do tempo de gravidez. Por causa do tempo de gravidez, né? 9 meses. 9 meses, velho. E tem mais 3 meses ainda, que é a recaída no recente. Eram uns 300 dias. Não sei por quê, porque tem mais de 9 meses aqui. Enfim, né? Mas é a lei. Mas ok, deve ser a recaída mesmo.
os revivals. Mas aí... Os cornos se lascam, hein? Vai indo aí. Vocês saem nesse caminho. Boa sorte pra vocês. Mas olha só. Então, o que é isso, gente? É presumido. Sabe o que vai acontecer? É presumido que ele é o pai. É ele que tem que provar que ele não é o pai. Não é a mulher que tem que provar que ele é o pai. É presumido que ele seja o pai. O pai tem que provar, o marido, no caso, né, o chifrudo, o marido, tem que provar que ele não é o pai. Porque é presumido que ele seja. Em qualquer dessas situações aqui, é presunção. Juris tanto, ela é relativa. Porque ela cabe prova em contrário. A presunção absoluta não cabe prova em contrário. Essa aqui é relativa. Você pode provar o contrário disso aqui, né? Então, normalmente, o que acontece? A mulher engravidou, ela já pede os alimentos gravídicos. E o juiz já defere na hora que, no caso, o ex-marido tem que pagar. E ele fala assim, eu não sou o pai dessa criança. O juiz fala, presunção relativa, paga os alimentos aí. Depois, quando se puder fazer um DNA, e aí prova que você não paga. Tá? Mas até lá, vai pagando a pensãozinha aí, de leve. Enfim, aviso por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido marido. O que isso quer dizer? A fecundação homóloga é diferente da... acho que é heteróloga ou é heteróloga. Porque a homóloga é feito, como eu falei com vocês, é feito com o esperma do próprio marido. E o outro é feito com o esperma de um estranho. O que quer dizer isso é que é o seguinte... Vamos supor... Olha só, vou dar um exemplo aqui bem legal. Vamos supor que o Matheus casou aqui com a Jennifer. E aí, ele congelou o esperma dele. Congelou o esperma dele. E aí ele veio e ele morreu. A Jennifer, em determinado momento, decidiu, quer saber? Tem lá congelado, eu vou ter um filho do Matheus. E o filho é de quem? Do Matheus. Mesmo ele estando morto. O filho é dele. Tá? Isso acontece, gente, dá uma brigaiada do caramba, sabe como é que até funciona? Morto, pena, hein? Tá doido, até cara, morto. pra morrer. Dá uma brigaiada do quem caramba. Quem tá morto tá livre. Mas verdade. É uma saída do casamento, inclusive. Mas o que acontece? Vocês têm que pensar o seguinte, olha só que interessante. Vamos supor que o Matheus era muito rico, muito, muito rico. E ele casou com a Jennifer, ok? E aí ele faleceu. E a Jennifer vai ter que dividir a herança com os pais dele, porque eles não tiveram filhos. Aí o que a Jennifer faz? Não, peraí. Congela no micro-ondas. Eu tenho isso aqui, exatamente. Põe lá R$3,50, pô, então bate no pipoca lá para ver ele estourando. E já era, parceiro. Tem o filho agora do Matheus. E pronto, não precisa dividir a herança com os pais dele. A herança vai ser dela e do filho, que acabou de nascer, que ela vai administrar. Tá? Mas assim funciona. Havidos a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários decorrentes da concepção artificial homóloga. Então, muitas vezes se fez essa inseminação, né? E aí tiveram filhos, mas tem sempre aqueles embriões, né, excedentários, né, os que sobraram. A mulher pode ir lá e falar assim, opa, tá aqui congelado e tal. Não, quero ter esses aqui agora. Depois a qualquer tempo, 20 anos depois, 30 anos depois. E o marido não tem escolha sobre isso, tá, gente? Então, você fez isso, tal... vocês tinham 20 anos de idade, casaram, e ele congelou, mas ali, eles tentaram ter um filho ali, por essa inseminação artificial, né, por algum problema do casal, e aí eles tiveram o filho deles. Mas tiveram os embriões excedentários, foram congelados ali, enfim, não sei como funciona esse procedimento. Quando ele está com 50 anos, ele fala assim, nossa, finalmente eu tô livre desse filho aqui, some daqui de casa. A mulher fala, eu quero ter outro filho. Ele fala, você tá louco? Jamais, não vou ter. Ela vai lá, mesma coisa, descongela, e ele é o pai e acabou. Entendeu? Assim que funciona. Então, é dela, no caso aí, né? Aviso por inseminação artificial heteróloga, aí tá vendo? Esse é de alguém que não é, que é um estranho, desde que tenha prévia autorização do marido. Então, suponhamos que o problema do casal seja o esperma do marido. Então, permite que um estranho, né, faça a inseminação, seja por um estranho, por um terceiro, e aí tem que ter a prévia autorização do marido. O marido tem que falar, não, eu autorizo essa inseminação, e aí ele é o pai. Nesse caso, ele tem que autorizar para ele ser o pai. Bom? Então, assim que funciona. Resumindo. E vocês ainda acham que mandem alguma coisa, tá vendo? Não nada. Depois que os meninos saíram, filho, eles estão por conta própria. Você manda na decisão de congelar ou não. Aí que tá a raiz de tudo. Pode ser. Nem isso também não anda em nada, não.
Mas você não manda em nada, porque quando você decidiu congelar, você estava apaixonado. E o homem, quando está apaixonado, o homem já é o ser mais bobo do mundo. Quando ele está apaixonado, ele é 30 vezes o ser mais bobo do mundo. Então, você não manda em nada mesmo. Não tem o que fazer. É realmente só aceitar que dói menos. E continuando aqui para a presunção absoluta. Olha só, gente. Mas como assim uma presunção absoluta não cabe prova em contrário? Não cabe. Vulnerabilidade do consumidor, o que justifica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É uma norma essencialmente protetiva. Por exemplo, não vou falar o Eike Batista, que agora ele tá pobre, né? Não sei, pobre nunca vai ficar, né? Mas enfim. O Bill Gates. O Bill Gates comprou na loja do Tião de Itabira, não sei se existe, na loja do Tião de Itabira, um fone de ouvido. O Bill Gates comprou o fone de ouvido. Quem que é a parte hipossuficiente desse contrato? O João. O Bill Gates. Porque ele é consumidor. Não interessa que o Bill Gates é muito mais rico, que ele é o homem mais rico do mundo. Não interessa. A parte hipossuficiente desse acordo é o Bill Gates, porque ele é o consumidor. Por isso que não cabe prova em contrário. Não cabe o Bill Gates falar assim, não cabe o Tião aí falar assim, poxa, mas ele que pode produzir mais provas que eu, ele que tem que apresentar mais provas que eu, afinal de contas ele é o homem mais rico do mundo, eu que sou hipossuficiente. Ele é o consumidor, ele é o hipossuficiente. Não adianta você tentar provar que ele é milionário, não adianta. É a mesma coisa na questão do trabalho. Não adianta a empresa falar assim, não, mas esse empregado nosso aqui, ele trabalha para a gente aqui para mais 7 empresas. Ele tem muito mais dinheiro que a gente, ele tem muitas condições, ele não é hipossuficiente. Não adianta. Essa presunção de hipossuficiência, ela é absoluta. O empregado é hipossuficiente, o empregador não, né? Claro. Então, acabou. Então, essas são as presunções absolutas. Não adianta você ficar provando o contrário, provar que o cara é rico, provar que o cara... É a mesma coisa. Tenta, apesar de um dia de trabalho, usar isso um pouco. Tipo assim, tem, ainda mais nessa nova CLT, tem alguns empregados que, pelo nível intelectual, em algumas coisas se flexibilizar. Eita, é isso? Fizeram isso aí com... Quem vai me ajudar a falar essa palavra? Flexibilizou. Obrigado. As regras trabalhistas. Por quê? Porque são empregados, né, com nível de conhecimento maior. Mas não deixaram de ser hipossuficiente. Tá? Então não adianta. Se o Tiãozinho lá da esquina, contratou um cara, né, milionário para fazer o sitezinho da empresa dele. Ele contratou como empregado e o cara vai ser o responsável pelo sitezinho da empresa dele. O Tiãozinho lá e o cara é um multimilionário, mas que é empregado do Tiãozinho. Não interessa. A parte hipossuficiente é o milionário. Tá? Por quê? Porque essa é uma presunção, tá? Não é relativa. Não cabe prova em contrário. Lembrando, presunção relativa cabe prova em contrário. Presunção absoluta não. Então, é presumido, na constância do casamento, gente, vocês sabem disso, né? Não precisa nem falar ali, que é presumido que o marido é o pai. É presunção relativa. O cara vai mostrar, sei lá, espero que não mostre, mas vai mostrar vídeo, vai mostrar foto que ela estava com o outro, mensagens, ele vai provar, não, eu não sou o pai dessa criança, né? Tem, sei lá, eu fiz uma viagem internacional, tem 3 anos que eu estou na China e essa criança aqui nasceu, tem 9 meses e tal. Então, assim, ele vai provar. Aí ela é relativa. A presunção é que ele seja o pai, é presumido. Não é a mulher que tem que provar assim, não, ele é o pai da minha criança. Imagina isso. Se todo filho que a mulher tivesse, ela tivesse que provar, né, casada, ela tivesse que provar, não, é o meu marido que é o pai. Não, a presunção é que o marido seja o pai. Ele que tem que provar que não é. Então, vamos lá. Onde eu ponho isso aqui? Aquele que se nega a submeter-se a exame médico necessário não poderá aproveitar-se de sua recusa. Suponhamos, vedação de que a pessoa cria uma situação para dela tirar proveito. A gente estudou, Tucoque. Vocês lembram disso? A gente estudou isso aqui. Não pode não submeter, olha só, não pode não submeter a corpo de delito que serviria para a prova e depois alegar a ausência de prova. O cara poderia produzir uma prova e aí ele não se submete e depois ele fala, não tem provas suficientes. Não, peraí, não tem provas suficientes porque você não submeteu essa prova. É o que acontece no famoso bafômetro. Você pode recusar a sua prova bafômetro? Pode, mas será presumido que você está alcoolizado. Juntando, claro, o bafômetro e o depoimento dos policiais ali presentes. Ou o laudo médico, que substitui o bafômetro. Né? Mas Fernando, então, sim. Esse artigo ele é específico do civil. Você aplica aquele
Nemo, Tenetu, Detegere nisso? Aplica o quê? Nem entendi o que você falou. Aquele que ninguém é obrigado a fazer a produzir prova contra si mesmo. Então, por exemplo, eu não faço uma prova contra a minha pessoa e depois eu utilizo de que não tem prova para me acusar. Isso não pode acontecer? Então, o que acontece? Isso é uma discussão que acontece, e esse artigo, no penal também ele vai acontecer muito, é o caso do bafômetro. O cara não sofre bafômetro por quê? Porque ele não é obrigado a produzir prova contra ele mesmo. O bafômetro vai provar que ele está bêbado. Ele vai soprar? Não. Mas vão falar assim, ok, você não vai soprar porque você não é obrigado a produzir prova contra você mesmo. Mas se você não soprar, presume-se que você está alcoolizado. Aí é só uma presunção relativa. Ele pode provar o contrário. É do mesmo jeito. É uma presunção. Tá? Nem tudo que você não fizer prova vai presumir, mas em muitos casos, sim. Mas então, por exemplo, se eu estou sendo acusado de estar bêbado, não sou eu que tenho que provar que estou bêbado. É a pessoa, no caso, quem está me acusando que tem que provar que eu estou bêbado. Se eu me neguei a fazer esse exame, então dessa forma eu não produzi uma prova. Eu alego de que não tem prova de que eu estou bêbado. E aí, como é que fica? Então, nesse caso específico, foi considerado pela lei que a negativa ao bafômetro seria uma presunção. Mas tá. É outro caso. Mas a presunção não tem valor probatório, tem? Tem, claro que tem. Aumento de prova, que a gente está estudando. Um dos 5 meios de prova, a presunção é um deles. Tem jeito não, Regis. Abre seu olho, filho. Regis, eu acho que você pode entregar esse ano aí, velho. Tem Uber já. Você me liga. Você me dá um toque. Se acontecer, você me liga aqui, Regis. A gente dá um jeito. Fica tranquilo. Aí, bacana. É assim, pessoal. Não, eu faço não. É o network. Vai comprar um bafômetro pro escolar agora. Pra aluno que não estiver bêbado. Não, mas eu não tô dirigindo. Quem não pode estar bêbado é o motorista. É verdade. Eu posso ser um passageiro bêbado. Louco. Oh, gente, é muito triste essa situação, viu? Nossa, eu já passei a noite inteira por causa disso na delegacia. Você tem que ver o Regis. Tem várias noites por causa disso. Maria. Várias, né? O que tem aí? Não. Como é que é? Regis bêbado no Santa Maria. Incomoda todo mundo. Incomoda todo mundo. Prova que eu tô bêbado. Cadê o bafômetro? Essa situação que você falou, Carol, eu já passei várias noites na delegacia por causa disso aí, viu? Várias noites. Ó, pessoal, eu com um amigo bêbado igual uma égua, parou uma viatura do lado e falou assim, desce do carro, ele pousou a cabeça do lado e falou, você quer um cigarro? Eu falei, puta que pariu. Resultado? Fernando chegando na delegacia de madrugada, o pessoal fica assim, é plantão ou não? Eu tô preso. Não, mas é por eu. Nunca fui por estar bêbado, eu sempre fui porque eu estava de plantão, justamente. E só dava... Nossa, eu fazia plantão, era o preto. Então era só embriaguez o tempo inteiro, os caras voltando de festa. Nossa, era a noite inteira, era um inferno. Enfim. Vamos lá. Então, vimos aqui, continuando a presunção. A recusa à perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que se pretende obter com o exame. Aí, mais ou menos isso que o artigo diz. A recusa... Então o juiz fala assim, olha, eu quero ver se sua perna está quebrada igual você está alegando. Vou requisitar uma perícia. Aí o cara fala assim, não quero, ele não é obrigado a fazer. Não, eu não quero fazer essa perícia. Então o juiz vai falar, então é presumido que sua perna esteja quebrada, porque você está se negando a fazer. Artigo 232. Por quê, gente? A busca da verdade real, presunção relativa. Aquele que se nega a fazer o exame terá contra si a presunção da prova que o exame almeja. Gente, isso vai condenar ele? Não. Porque, suponhamos, ele se negou a fazer aquela prova ali, mas todas as outras provas estão a favor dele. Então, ok, o juiz pode decidir sim a favor dele. Mas, naquele momento, aquela prova que ele se nega a fazer, dá a presunção para o lado contrário. A súmula 301 do STJ fala o seguinte: em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz a presunção juris tanto, relativa, de paternidade. Então, se o pai não quer fazer DNA, não quer ir lá no ratinho, então, a presunção... Então, suponhamos, vamos lá, uma menina vira e fala assim, olha, a menina está grávida, e ela fala assim, o pai do meu menino é o Regis. Aí o Regis fala assim, eu nem conheço a menina, nem sei quem que você é, você tá louca, você tá bêbado, você tá querendo meus milhões e tal, você tá querendo pegar meu dinheiro. Enfim. E aí, o que acontece? Aí vamos ter uma ação, né, como está dizendo aí, essa ação investigatória de paternidade. Nessa ação, o juiz vai falar assim, ok, gente, vamos resolver esse problema fácil? Exame de DNA. Vamos fazer o exame de DNA. O Regis fala assim,
não faço o exame de DNA. Aí o juiz fala, você tá de sacanagem. Não faço. Não sou pai e não faço. Aí o Regis prova que ele estava na China, como eu dei o exemplo, nos últimos 3 anos. E o menino tem 1 ano de idade. Por isso que a presunção é jurisditanto. Ela é relativa. Mas, Regis, por que você não quis fazer o exame porque eu tenho medo de agulha? Eu não vou deixar tirar meu sangue, eu tenho medo de agulha e não vou fazer o exame. Então, provei por outros meios, porque a presunção é jurisditanto. Se a presunção fosse absoluta, acabou. Ele não podia provar. Jurisditanto, ela pode ter prova em contrário. Entenderam? Então, se o pai se recusa a fazer exame de DNA, uma presunção jurisditanto de paternidade. Vamos passar para a perícia. Aí sim. Gente, o que é a perícia? Imagina se vocês fossem juiz. Aí, não sei se alguém quer isso aqui, boa sorte, né? Legal, tal, é um concurso interessante de se fazer. Para mim, não dá, porque Deus do céu. Mas, enfim, suponhamos que vocês queiram ser juiz. Vamos lá. Vocês vão julgar casos de um engenheiro que deu um laudo errado e um veador caiu, um engenheiro que deu um laudo errado e rompeu uma barragem, por exemplo. Vocês vão julgar casos de erro médico, que deixou uma pessoa deformada, deixou uma pessoa, ou matou uma pessoa. E vocês não são médicos, vocês não são engenheiros. Tá? Então, assim, entende como é complicado? Vocês vão julgar casos que não são casos do dia a dia, muitas vezes. Vocês vão julgar um erro médico, como é que vocês vão fazer isso? Entende? Vocês vão julgar algo específico de uma área, vocês têm que julgar, o juiz não pode se omitir. Mas o que ele faz? Ele chama o expert, ele chama o perito para ajudá-lo. E aí sim vale a pena, viu? Se alguém quiser ser perito judicial, né, embora, infelizmente, é meio que no esquema, porque não é igual o perito da Polícia Civil, que é um concurso, o perito judicial, o juiz chama o perito, né? Mas se vocês conseguirem ser peritos judiciais, vale muito a pena, é bem legal. Então vamos lá. Análise realizada por um expert, um especialista, isso é a perícia, nas questões que envolvam o objeto da prova a ser produzido. Ok. Se a questão tratar de erro médico, chama-se um perito médico. Se tratar de uma queda de um edifício por erro no projeto de engenharia, um engenheiro, e etc. Não cabe ao magistrado destinatário da prova, nos processos judiciais, saber de todas as matérias e resolver todas as questões, sem qualquer tipo de auxílio. Para isso serve a prova pericial, auxílio do juízo. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui, pergunta de prova. O juiz, ele é formado em medicina. E eu estudei na minha sala, tinham 3 médicos, para vocês terem ideia. Então, o juiz é formado em medicina. E aí, ele está julgando um erro médico. E ele é médico. Ele está julgando um erro médico e fala assim, não, isso aqui eu sei. Essa cirurgia que ele fez aqui não tem risco de atingir a coluna e tal, por causa disso, daquilo. Ele julgou e acabou. Pode fazer isso, juiz? Não. Eu acho que não. Eu também acho que não. E por que com coisas em relação ao direito ele pode? Porque é do ramo de atividade dele que ele está investido de... Mas ele está julgando uma causa de erro médico. Eu acho que não. Isso aí fere a imparcialidade dele. Pode induzi-lo ao erro. Exato. É um começo interessante, Regis. Principalmente, você fere o contraditório. Por quê? Porque se um perito, um expert, ele dá um laudo, as partes podem contestar aqueles laudos. As partes podem contratar seus próprios peritos para fazerem o laudo, para contestarem o laudo, né? Então, se o juiz já faz isso, ele tirou o contraditório. A outra parte fala assim, peraí, juiz, mas peraí, eu quero contestar isso que você está fazendo. Eu quero um laudo direito, com os quesitos, com as perguntas, né? O senhor sabe, parabéns, mas não, peraí, eu quero um laudo. Eu quero fazer minhas próprias perguntas ao perito, não ao senhor. Como é que eu vou perguntar quem vai me julgar? Não faz sentido nenhum, né? Se bem que hoje no Brasil o pessoal já está fazendo assim, né? A pessoa que julga é o que investiga, é o que manda prender, enfim. Mas pensando no Brasil correto aqui, o Brasil aqui de baixo, aqui, né? Isso não faz sentido nenhum. No Brasil que eu quero. Não, o Brasil do povo, o Brasil real, não o Brasil oficial. O Brasil oficial, né? Como diria o Suassuna, o Brasil oficial não é o Brasil do povo. O Brasil do povo é o Brasil real. Mas enfim. Então não pode, tá, gente? O juiz pode conhecer do assunto, pode ser um expert no assunto que não pode fazer isso. Então são perícias do Código de Processo Civil, o exame e a vistoria.
O exame é a apreciação de algo através de peritos para esclarecimento em juízo. É o que a gente falou, ele vai chamar um médico para examinar aquele caso, ele vai chamar um médico para... ele vai chamar um engenheiro para olhar aquele erro, aquela coisa, se podia ser feito daquela forma ou não. Tá bom? Deixa eu só... Peraí que minha tela sumiu. Vocês estão vendo ainda aí? Porque o meu sumiu tudo aqui. Meu Deus. Vocês estão vendo a tela, Eu tô gente? vendo, sim. Tô. Ah, não, tô mais on. Saiu. Saiu? A minha deu pau. Peraí. Vamos voltar aqui. Pronto. Estão vendo de novo? Sim. Então, beleza. Isso são os exames. São 90% das perícias, tá, gente? São os exames, fazer um exame. Mas existe também, isso é coisa do Código de Processo, só para vocês saberem, existe também a vistoria, que ela é restrita à expressão ocular, muito empregada nas questões processuais e demarcatórias. O juiz, né, pega um perito ali para fazer uma inspeção ocular. Ó, vai lá e olha como é que está a demarcação. Olha se está assim, porque uma parte está falando, não, está cortando aqui, a outra parte está falando, não, está tirando essa parte da terra aqui. Aí o juiz fala assim, não. Então vamos fazer uma vistoria e tal. Ele contrata o judiciário, não o juiz, tá, gente? Uma equipe que vai lá fazer uma vistoria, uma demarcação e tal. Eles não vão dar um laudo pericial, eles vão fazer uma vistoria e informar o que eles viram dessa vistoria. Não confundam vistoria com inspeção judicial, tá? O que é inspeção judicial? É a utopia do amor, né, gente? Oh, meu Deus, inspeção judicial é aquela coisa maravilhosa, que é o quê? No meio da audiência trabalhista, por exemplo, estou falando, o local é insalubre, não é, ele não é, o juiz fala assim, chega, eu vou lá ver se é insalubre ou se não é. Aí o juiz pega o carrinho dele, põe todo mundo no carro, vai no carrinho dele lá na empresa, você respira o ar da empresa e fala, olha aqui, é insalubre mesmo. Então, gente, mas só para vocês não confundirem, a inspeção judicial é quando o juiz ou a determinação dele, o pessoal vai ao local fazer uma inspeção, ver como é que é, ver se aquela parte está verdade ou não. Acontece nas empresas muito de inspeção judicial para ver se as coisas estão acontecendo. Nem sempre o juiz está presente. Vou falar nem sempre, porque eu sou um cara legal. O juiz está presente e tal, e nem sempre acontece. Não sei o que está dizendo. E assim, mas pode ser, o juiz pode, ele tem esse poder. O juiz, eu falei com você, gente, o juiz está buscando a verdade dos fatos, a verdade real dos fatos, né? Muitas vezes acima da verdade processual. Então ele quer ser convencido, e às vezes o juiz fala assim, cara, eu não posso me negar a julgar. O juiz não pode se negar, ele não pode falar assim, não sei, joga aí pra galera. Né? Ele faz isso no júri, né? O júri foi jogar pra galera. O tribunal do júri nada mais é do que jogar pra galera. Mas nos outros julgamentos, o juiz não pode falar assim, não sei, isso aqui eu não sei, eu não vou julgar. O juiz não pode se abster de julgar. E se ele não pode se abster de julgar e ele não está convencido, ele fala assim, me provem mais. E as partes estão apresentando provas que o juiz falou, não, isso aqui não está me provando nada. Não me interessa isso aqui que vocês estão provando. Então eu vou lá. Eu preciso da prova, eu preciso julgar, então eu vou lá. E aí o juiz pode fazer essa inspeção. Não confundam com a vistoria. Que a vistoria é um meio, né, pericial de prova que o juiz manda que se faça uma vistoria no local para se confirmar. É restrita a inspeção ocular nas questões processuais, demarcação de terra, essas coisas. O juiz manda que se faça uma vistoria e traga para ele. Então, é isto, gente, que nós temos sobre os nossos meios de prova. Tá? Vamos lá. A primeira coisa, voltando, AVA. Quem tiver aí de bobeira hoje, pelo amor de Deus, já abre o AVA e já vai fazer as questões do AVA, que nós talvez sejamos a pior turma. Triste falar isso. Eu falo nós, que eu estou com vocês nessa. Somos a pior turma em realização das atividades do AVA. O Matheus já falou que vai fazer amanhã. Quem puder, gente, pelo amor de Deus. Estou pedindo com carinho para vocês. Façam as atividades do AVA. Entrem hoje que a gente vai acabar um pouquinho mais cedo. Entrem hoje e façam as atividades do AVA. Tá bom? E isso vai gerar algo bom. O que vai gerar de algo bom? Vai gerar a primeira coisa, que é mais importante. Nós vamos fazer uma revisão na quarta-feira que vem, legalzinha para a prova, tranquila, porque eu sei que vocês vão fazer. E a segunda coisa, eu tô fazendo a prova de vocês ainda. Então, à medida que essa porcentagem do AVA vai subindo... Deixa eu parar de gravar isso aqui, né?